Olá, leitores da Lendo Livros! Estamos acompanhando alguns anos da vida de Annelise Marie Frank, através de seus relatos em seu famoso diário, registrado durante a Segunda Guerra Mundial. O Diário de Anne Frank, 1942, setembro. Quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Damme brigou com a mulher. Nunca vi tal coisa na minha vida. E meu pai e minha mãe não são capazes de gritar assim um com o outro. O motivo foi tão insignificante que nem vale a pena falar nele. Mas enfim, cada um é como é. Para o Peter não deve ser nada agradável assistir a essas brigas, mas ninguém o leva a sério por ser tão preguiçoso e tão mimado. Ontem estava todo aflito porque tinha a língua azul, mas pouco depois já tinha passado e hoje anda com um cachecol grosso em volta do pescoço. Diz que tem torcicolo. Sua Alteza tem se queixado também de dor na lombar e dores nos pulmões, no coração e nos rins, é claro. Ele deve ser um belíssimo hipocondríaco. É assim que se diz, não é? A minha mãe e a senhora Van Damme não se dão muito bem e realmente há muitos motivos para isso. Um exemplo, a senhora Van Damme só deixou 3 lençóis no armário das roupas brancas, usado em comum por eles e por nós. Achou que os da mamãe poderiam ser usados pelas 2 famílias. Vai ficar muito espantada quando descobrir que a mamãe seguiu o exemplo dela. Além disso, a senhora Van Damme também fica irritada quando usamos a louça dela, e não a nossa. Anda constantemente tentando descobrir o que foi feito da nossa porcelana e nem suspeita que está tão perto dela, no sótão, atrás de uma pilha de material publicitário da Travis. Enquanto estivermos escondidos, os pratos permanecerão longe do alcance dela. Como estou sempre causando acidentes, isso é o melhor. Ontem quebrei um prato de sopa da senhora Van Damme. Oh, você não pode ser mais cuidadosa? Era o último, gritou ela irritada. Mas o Sr. Van Damme é agora a amabilidade em pessoa comigo. A mamãe voltou a me dar um grande sermão hoje de manhã. Acho isso horrível. As nossas opiniões são muito diferentes. O papai está tão compreensivo, mesmo que às vezes fique zangado durante 5 minutos. Na semana passada houve um incidente. O motivo foi um livro sobre mulheres e o Peter. Eu ainda não disse que a Margot e o Peter têm permissão para ler quase todos os livros que o Sr. Cofuz nos traz da biblioteca, mas os adultos não queriam dar esse tal livro para eles. Com isso, a curiosidade do Peter foi aguçada. O que estaria escrito no livro proibido? Pegou o livro escondido e foi com ele para o sótão. Durante 2 dias tudo correu bem. A mãe dele tinha percebido, mas ficou quieta. No entanto, o pai descobriu tudo. Zangou-se, tirou o livro dele e pensou que o assunto estava resolvido. Não contava com a curiosidade do filho, que não achou a intenção do pai ser razoável e por isso não desistiu. Procurou por todos os meios apanhar o livro outra vez. A senhora Van Damme, entretanto, tinha falado com minha mãe sobre o assunto. Minha mãe também achava que aquele livro não era próprio para Margot, apesar de a deixar ler quase todos os outros livros. Mamãe disse: entre a Margot e o Peter há uma grande diferença, senhora Van Damme. Em primeiro lugar, as garotas são quase sempre mais desenvolvidas do que os garotos. Em segundo, a Margot já leu muitos livros sérios e não precisa procurar por aqueles que não são mais proibidos. Em terceiro, ela é muito mais sensível e intelectualmente desenvolvida, o que é resultado dos 4 anos que passou em uma excelente escola. No início, a senhora Van Damme concordava, embora por questão de princípios não achasse necessário dar aos jovens os livros que, na realidade, eram destinados aos adultos. Enquanto isso, o Peter aguardava o momento em que ninguém estava prestando atenção nele nem no livro. Às 7h30 da noite, quando toda a família se reuniu no escritório para ouvir rádio, ele levou o seu tesouro para o sótão. Às 8h30 devia voltar para baixo, mas o livro era tão palpitante que ele perdeu a hora e estava descendo a escada do sótão com muita cautela quando seu pai entrou no quarto. Pode imaginar o que aconteceu. Ouvimos o estalar de uma bofetada, um empurrão. O livro voou por cima da mesa e o Peter para o canto do quarto. As coisas estavam nesse pé
quando chegou a hora do jantar em família. Peter continuou no andar de cima. Ninguém se importou. Ele teve que ir para a cama sem comer. Nós continuamos a comer, conversando alegremente, quando de repente um assobio penetrante. Ficamos como que petrificados e pálidos. Olhamos uns para os outros. Os talheres caíram-nos das mãos. Depois ouvimos a voz do Peter através do cano do fogão. Se pensam que eu desço, estão muito enganados. O Sr. Van Damme deu um pulo da cadeira, deixando cair o guardanapo no chão e gritou, vermelho como um tomate. Agora basta! O papai, com medo do que poderia acontecer, agarrou o braço dele e subiram os dois até o sótão. Depois de muita resistência e barulho, o Peter acabou por voltar ao seu quarto com a porta trancada e nós fomos jantar. A senhora Van Damme quis guardar-lhe um pão com manteiga, mas o pai dele foi inflexível. Se ele não resolver pedir desculpa imediatamente, irá dormir no sótão. Protestamos e dissemos que já era castigo ficar sem jantar. E se o Peter se resfriasse? Não havia possibilidade de ir buscar um médico. O Peter não pediu desculpa e ficou no sótão. O Sr. Van Damme não deu importância, mas na manhã seguinte vimos que o Peter, afinal, tinha dormido na sua cama. Às 7 horas, porém, ele subiu de novo para o sótão e foi preciso meu pai intervir com algumas palavrinhas conciliadoras para que ele descesse. Durante 3 dias tivemos caras carrancudas e um silêncio teimoso. Depois, tudo voltou ao normal. Sua Anne. Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty, vou contar uns detalhes do nosso dia a dia aqui no anexo. A senhora Van Damme é insuportável. Toda hora me critica por eu falar muito quando estou no andar de cima. Eu simplesmente deixo as palavras saírem. Agora a madame tem mais um truque na manga. Meteu na cabeça que não vai mais lavar a louça. Se tem um pouco de comida no fundo da panela, ela deixa estragar em vez de guardar em pratinhos de vidro. E no dia seguinte, quando a Margot está ocupada lavando a louça, a madame exclama: Coitadinha da Margot, tem tanto trabalho. O papai e eu agora estamos montando uma árvore genealógica da família dele. Ele me contou coisas de todos os parentes. Isso me faz sentir muito ligado à família. Também voltamos aos estudos. Dedico-me muito ao francês e só de verbos, todos os dias, meto na cabeça 5 dos irregulares. Mas eu esqueci muito do que aprendi na escola. Peter faz os exercícios de inglês suspirando. Alguns livros escolares chegaram e eu tinha trazido de casa lápis, cadernos, borrachas e etiquetas. O Pim, é como chamamos o papai, quer que eu o ajude com as lições de holandês. Estou totalmente disposta a ensiná-lo em troca da ajuda dele em francês e em outras matérias. Mas ele comete erros terríveis. Ouço muitas vezes a transmissão radiofônica holandesa vinda de Londres. Ainda há pouco acabou de falar o príncipe Bernardo. Contou que a princesa Juliana está esperando um bebê para janeiro, o que eu acho maravilhoso. Ninguém entende por que eu tenho tanto interesse na família real. Algumas noites atrás, fui o tema da conversa e todos decidiram que eu era uma ignorante. Por isso me atirei nos livros. Não quero voltar mais tarde, ao primeiro ano, quando tiver 14 ou 15 anos. O fato de eu não ter permissão para ler quase nada também foi discutido. A mamãe está lendo Hiren, Vruven e Knechten. Mas não querem me deixar ler esse livro. Mas a Margot pode. Primeiro, eu tenho que ser tão esperta e culta quanto a minha inteligente e talentosa irmã. Falaram também sobre a minha ignorância em filosofia, psicologia e fisiologia. Essas palavras tão complicadas fizeram-me ir ao dicionário. É verdade, eu não sei nada sobre esses temas. Oxalá no próximo ano eu já seja menos ignorante. Descobri que para o inverno só tenho um vestido de mangas compridas e 3 blusas de lã. Papai já me autorizou a tricotar um suéter de lã branca de carneiro.
A lã não é das mais bonitas, mas o principal é que seja quentinha. Muitas das nossas roupas estão nas casas de outras pessoas, mas só depois da guerra podemos ir buscá-las, se ainda existir alguma coisa. Eu tinha acabado de escrever sobre a senhora Van Damme quando ela entrou. Imediatamente fechei o caderno. Então, Anne, posso ver? Não, senhora Van Damme. Só a última página, está bem? Não, também não. Ai, que susto que passei. Era mesmo naquela página que falava dela de modo pouco elogioso. Tem sempre alguma coisa acontecendo todos os dias, mas eu estou muito cansada e com preguiça de escrever tudo. Sua Anne. Sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, algumas noites vou visitar os Van Damme, lá em cima, para conversar um pouco. De vez em quando isso é interessante. Comemos biscoitos de naftalina. A lata das bolachas está no guarda-roupa, onde há bolinhas contra traças. E nos divertimos. Falamos do Peter. Eu disse que eles, às vezes, me dão tapinhas na bochecha e que isso não me agradava nada. Comodos paternais perguntaram-me se eu não poderia, apesar de tudo, amar o Peter como um irmão, pois ele me amava como uma irmã. Pensei comigo mesma, ai meu Deus, mas disse em voz alta, oh, não, de maneira nenhuma. Imagine, eu acrescentei que o Peter é esquivo, talvez porque ele é tímido, como todos os garotos que não conviveram muito com garotas. Eu preciso dizer que o comitê do anexo, a seção masculina, é de fato engenhoso. Veja só o que eles inventaram para fazer chegar notícias nossas ao Sr. Van Dyck, um amigo nosso e representante de vendas da empresa Travis, que tem muitas coisas nossas guardadas em sua casa. Eles escreveram uma carta ao dono de uma loja na Zelândia Meridional, que é cliente da Travis, pedindo para ele preencher um formulário. Juntaram um envelope que esse cliente utilizará para a resposta. Ora, o endereço da nossa casa comercial foi escrito à mão por meu pai. Quando a carta voltar, eles vão tirar a resposta do farmacêutico, enfiarão no envelope uma carta escrita pelo papai e assim o Sr. Van Dyck terá um sinal de vida nosso. Escolheram a Zelândia na fronteira belga, lugar onde se torna mais fácil passar cartas assim, porque ninguém pode viajar para lá sem uma permissão especial. Um vendedor comum, como o Sr. Van Dyck, jamais conseguiria essa permissão. Sua Anne. Domingo 27 de setembro de 1942. Querida Kitty, tive outro aborrecimento com a mamãe ontem. Nem sei quantos foram ultimamente. A maior parte das vezes não nos entendemos. Também com a Margot já não tenho a mesma intimidade. Não que na nossa família se façam cenas como lá em cima, mas mesmo assim não acho graça nenhuma disso. Tenho uma maneira de ser diferente da minha mãe e de Margot. Sempre compreendi melhor as minhas amigas do que compreendo a minha própria mãe. É lamentável. A senhora Wanda está outra vez de mau humor. Fecha a chave e a maior parte das suas coisas destinadas ao uso da casa. Eu queria tanto que a mamãe lhe pagasse na mesma moeda. Há pais que parecem ter prazer especial não só de educar os seus próprios filhos, mas também os filhos dos outros. A essa categoria pertencem os Van Damme. A Margot já não precisa ser educada. É o amor, a bondade, a inteligência em pessoa. Mas o que ela tem a mais, tenho eu a menos. A cada passo, durante as refeições, chovem comentários sobre mim e eu, de vez em quando, não posso deixar de dar uma das minhas respostas atrevidas, até mesmo malcriadas. O papai e a mamãe sempre me apoiam e sem eles eu não aguentaria na luta. Muitas vezes os dois me repreendem, ou por eu falar demais, ou por meter o nariz em tudo, ou por não ser modesta, mas não há meio de me corrigir desses defeitos. Se o papai não fosse sempre tão paciente, eu já não teria esperanças de ser capaz de me emendar. E vendo bem as coisas, os meus pais não exigem muito de mim. Quando me sirvo de pouca verdura, porque não gosto muito, mas pego bastante batata, os Van Damme ficam todos enfurecidos com tais vontades. Mais um pouco de verdura, diz a senhora imediatamente. Obrigada, só queria batatas, respondo eu. Verdura faz bem para a saúde. A sua mãe também pensa assim. Vai mais um pouquinho. Insiste até que meu pai intervém e põe fim àquilo.
Tinha que ver como as coisas eram antigamente na minha casa. Esse tipo de coisa não se admitia. Isso não é educação. Estão estragando a Anne. Ai, se fosse minha filha. É com essas palavras que termina sempre os seus discursos. Ainda bem que não sou filha dela. Ainda sobre educação, ontem houve um silêncio depois que a senhora Vandam acabou o seu sermão. Por fim, meu pai disse: acho a Anne uma garota bem educada. Veja, ela já compreendeu que o melhor é não responder aos seus longos discursos. E em relação às verduras, olhe para o seu próprio prato. Ela se sentiu totalmente derrotada. Papai quis se referir às pequenas porções que ela própria costuma comer. Para se justificar, ela disse que muita verdura à noite fazia mal à digestão. Mas o que eu queria era que ela me deixasse em paz. É divertido ver como a senhora Vandam fica vermelha por tudo e por nada. Eu não, e ela tem inveja de mim por isso. Sua Anne. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kitty, nem tinha acabado de escrever ontem, mas tive que interromper. Vou contar mais outro aborrecimento. Mas primeiro preciso dizer que acho horrível e inconcebível que os adultos se irritem e fiquem bravos com tanta facilidade e por causa das mais insignificantes bobagens. Há pouco tempo eu julgava que só as crianças se irritavam e que isso ia parar de acontecer mais tarde. Às vezes existem motivos para grandes discussões, mas eles ofendem-se uns aos outros constantemente, com palavras veladas. Isso torna-se insuportável. Já devia ter me acostumado, porque é a mesma coisa quase todos os dias. Mas não posso ficar indiferente se elas giram em torno da minha pessoa. Reclamam de tudo ao meu respeito, a minha aparência, o meu caráter, as minhas maneiras. Tudo é remexido, criticado e condenado. Eu não estava habituada a ouvir palavras duras e gritos, e agora querem que engula tudo isso? Não, não posso e não tenciono engolir tudo. Vou mostrar-lhes que a Anne não é boba. Ainda vão me admirar e ficar quietos. Eles é que precisam ser educados, não eu. Cada vez fico mais espantada com tanta falta de educação e tanta estupidez. A senhora Vandam. Mas vou me habituar também a isso e qualquer dia ela vai me ouvir. Então serei de fato tão educada, atrevida, teimosa, estúpida e preguiçosa como querem fazer ver os lá de cima. Sei bem que tenho muitos defeitos e fraquezas, mas os de cima exageram de uma maneira escandalosa. Se você soubesse, Kitty, como eu fervo por dentro quando escuto tantos insultos. Qualquer dia minha raiva acumulada explode. Acho que estou aborrecendo você, mas não posso deixar de contar ainda uma conversa à mesa, que foi muito interessante e divertida. Estavam falando da grande modéstia do Pim, o apelido do papai. É tão evidente nele a modéstia que até as pessoas mais simples notam. De repente, a senhora Vandam, que relaciona tudo consigo própria, disse: eu também sou muito modesta, muito mais modesta do que o meu marido. O senhor Vandam quis amenizar essa frase e disse com calma: não quero ser muito modesto, porque acho que as pessoas vaidosas vão muito mais longe na vida. E depois me disse: não seja muito modesta, Anne. Não vai servir para nada. A mamãe concordou, mas a senhora Vandam teve que se meter de novo e agora, em vez de falar para mim, dirigiu-se aos meus pais. Vocês têm uma maneira estranha de dizer as coisas a Anne. No meu tempo de garota isso era impossível. Mas mesmo hoje não é assim que se educa os filhos, exceto em famílias modernas como a de vocês. Com isso ela quis atacar o método de educação de minha mãe, tantas vezes discutido. Estava vermelha como o fogo. Quando uma pessoa ferve daquela maneira, quase já perdeu o jogo de antemão. A mamãe, que estava muito calma, quis acabar com a discussão e disse: senhora Vandam, também acho melhor não ser muito modesto. O meu marido, a Margot, e o Peter são de fato modestos demais. O seu marido, a senhora, a Anne e eu não somos vaidosos, mas não nos deixamos ser passados para trás. Mas eu sou modesta, senhora Frank. Como se atreve a dizer o contrário? Você não é exatamente vaidosa, senhora Vandam,
mas acho que modesta também não é. Então, queria saber quando é que não sou modesta. Se não cuidasse um bocado de mim, morreria provavelmente de fome. Sou tão modesta como seu marido. Esse autoelogio fez com que minha mãe desse uma gargalhada, o que irritou a coitada de tal modo que ela continuou a falar e a falar sem conseguir acabar. No fim, a senhora Vandam se atrapalhou tanto que perdeu o fio da meada e, toda ofendida, levantou-se. Por acaso, seu olhar caiu sobre mim. Mal ela tinha virado as costas, eu pus-me a abanar a cabeça de um modo meio piedoso, meio irônico, quase sem querer. Ela, ao ver-me assim, começou a berrar, numa linguagem feia e vulgar como uma velha e gorda peixeira. Aquilo é que era um espetáculo divertido. Se eu soubesse desenhar, tinha eternizado naquela atitude. Que modelinho tão ridículo! Vou dizer uma coisa. Se quiser conhecer bem uma pessoa, tem que brigar com ela. Só então pode avaliá-la. Sua Anne. Terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kitty, sempre tenho alguma coisa para contar desta casa. Como não temos banheira, tomamos banho numa tina. E como no escritório, quero dizer, em todo andar de baixo, tem água quente, vamos os 7 alternadamente para baixo. Não somos muito diferentes uns dos outros no que se refere a pudor. Por isso, cada um, conforme a sua maneira de ser, escolheu um ou outro lugar para a higiene. O Peter toma banho na cozinha, embora essa tenha uma porta de vidro. Antes de começar o banho, avisa todo mundo e pede que não passemos por aquela porta durante uma meia hora. O senhor Vandam prefere tomar banho em cima. Acha que vale a pena carregar a água quente escada acima para poder gozar as comodidades do seu quarto. A senhora Vandam até hoje ainda não tomou banho. Quer primeiro estudar qual o lugar mais conveniente para ela. O papai prefere o escritório particular e a mamãe vai para trás do fogão na cozinha. A Margot e eu escolhemos o escritório grande para podermos chapinhar à vontade. Todos os sábados à tarde fechamos as cortinas e assim nos lavamos na penumbra. A que fica esperando observa através de uma fenda das cortinas o que se passa lá fora e se diverte com o vai vendo das pessoas. Mas tenho andado à procura de um lugar mais confortável. O Peter teve uma ideia boa, o grande banheiro que pertence ao escritório. Lá eu posso ficar sozinha, acender a luz, fechar a porta e até despejar a água sem a ajuda de ninguém. Hoje inaugurei meu novo local. Estou satisfeita. Ontem o encanador esteve no andar de baixo para deslocar os canos ligados à canalização da nossa moradia. Isso tinha que ser feito porque no inverno a água dos canos pode congelar. Essa visita foi muito chata para nós. Não se podia abrir uma torneira nem usar o banheiro. Talvez não seja muito elegante contar o que fizemos para remediar o problema. Mas não sou tão pudica que não possa falar em tais coisas. O papai e eu tínhamos tomado providências. Guardamos alguns frascos de conserva que usamos. Eles não podiam ser despejados e tinham de ficar nos quartos. Mas achei isso menos repugnante do que estar todo dia quieta sem poder fazer nada. Você não pode imaginar o quanto isso custou para mim, que tanto gosto de falar. Já somos obrigados a falar muito baixinho, mas não dizer nada e ficar sentado o dia inteiro sem me mexer, acho que é 10 vezes pior. Fiquei com o traseiro achatado e dolorido durante 3 dias. Precisei fazer ginástica todas as noites para me recuperar. Sua Anne. Fim de setembro.